Aleluia! Deus é bom. Eu estou muito empolgado e muito feliz por estar aqui hoje. E realmente eu estou com muita vontade de pregar, mano. Eu quero pregar. Você está afim de escutar? Aleluia! Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Mateus, capítulo 28, versículo 16. E hoje nós damos início à nossa série chamada Discipulado, o caminho da transformação. Diga comigo, discipulado, o caminho da transformação. E é sobre isso que nós iremos falar ao longo aí, pelo menos desse semestre. Nós falaremos sobre discipulado, o caminho da transformação. E hoje eu quero conversar com você, trazer uma palavra que tem a ver com isso e que seja a introdução para tudo aquilo que nós iremos experimentar ao longo desses próximos 3 meses aí, que se encerra o semestre. Nós iremos falar sobre discipulado. Você está preparado? Você que achou aí Mateus 28:16, diga move. Muito bem, diz assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Lembrando que a ressurreição de Jesus tinha acabado de acontecer. Então, os discípulos alguns olharam para aquilo e acreditaram, entretanto, outros ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O conceito de discipulado não é algo difícil de entender, porém ele afeta todas as áreas da nossa vida. Porém, ele afeta tudo. E Jesus aqui encontra os seus 11 discípulos, porque Judas já não estava mais entre eles, e esse registro na teologia é chamado então de a grande comissão. Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito disso, certamente você sabe que isso foi um mandatório de Deus para nós, de Jesus para nós como seu discípulo. E esse versículo fala a respeito disso, e essa passagem fala a respeito disso, e a grande tarefa que Jesus nos deu, e nós estamos então acostumados a ler esse versículo e ler essa passagem como algo pontual. Ide e fazei discípulo. Mas no original, o que esse versículo realmente está querendo dizer para nós é como uma ação contínua. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós é: enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão caminhando, façam discípulos. É isso que Jesus está dizendo aqui, porque ir não é uma opção. Nós estamos sempre indo a caminho, e o que Jesus está dizendo é que vocês ocuparão a terra. Diga, eu irei ocupar a terra. O que Jesus está dizendo é que vocês estão indo, vocês estão vivendo, e enquanto vocês estão vivendo, vocês façam discípulos. Enquanto você está vivendo a sua vida, enquanto você está estudando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está acordando, enquanto você está vivendo, faça discípulos. É isso que Jesus está dizendo aqui, que viver é a condição, enquanto fazer discípulo é o seu chamado. E aproveito para tirar uma dúvida, e é assim, quase que sempre que abro lá, sei lá, uma caixinha de perguntas no Instagram, ou que alguém me procura aqui, sempre tem aquele que me pergunta a respeito de chamado e qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão. E talvez essa seja a sua dúvida. Vou aproveitar aqui para abrir um parênteses para falar um pouco com você sobre isso. Então, quando nós estamos falando de chamado, diga chamado. Quando nós estamos falando de chamado, é um único e universal para todos os discípulos de Jesus. Ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando e ensinando a obedecer e a guardar os seus mandamentos. Então, quando nós estamos falando e pensando, uau, para que Deus me chamou? Ele te chamou para fazer discípulos, e discípulos que você ensine a obedecer e a guardar os seus mandamentos.
Entretanto, diferente do chamado é qual é a sua missão. E missão é um meio do qual você vai realizar esse chamado. O que eu quero dizer com isso? A missão é a ferramenta que você tem para concluir, para facilitar e para chegar à conclusão do chamado, ou seja, para desenvolver o seu chamado. Quando eu estou falando de missão, é quais são os seus talentos, aptidões e tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, para que então você faça discípulos e ensine a guardar e a obedecer os mandamentos de Deus. Deixa eu te dar um exemplo que um dia eu estava escutando alguma coisa da Helena Tanuri e ela me deu um exemplo que fica muito fácil da gente entender em relação à nossa missão. Imagine que eu tenho 2 filhas. Na verdade eu tenho uma, mas será que isso é uma profecia? Será que vai vir outra? Meu Deus, estou com medo agora. Meu Deus do céu. Bom, deixa para lá. Minha esposa está aqui? Não, né? Então, bom, enfim, vou até perguntar se ela está grávida depois. Mas imagine então que eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma, minha filha chama Lisa, imagina que eu tenho 2. E certo dia, elas, depois de grande, obviamente, chegam em mim e falam, pai, eu quero viajar. E uma escolhe ir para o Alasca. Enquanto isso, a outra escolhe ir para a Etiópia, um dos lugares mais quentes do mundo. E aqui vai para o Alasca, então, decide ir para o Alasca, e o Alasca é um lugar super frio. E aí, então, a Aline se disponibiliza, então, para fazer a mala delas. E elas começam, então, a Aline começa lá a fazer a mala daquela que vai para o Alasca. E dentro da mala daquela que vai para o Alasca, a Aline coloca touca, coloca meia, coloca blusa de frio, coloca calça de frio, coloca... Calça de calor também não tem, né? Calça de frio. Enfim, coloca todos os aparatos para ela, então, aguentar o frio do Alasca. Entretanto, para aquela que vai para um lugar quente, para a Etiópia, ela coloca protetor solar, coloca chinelo, coloca shorts, coloca uma blusa mais leve, coloca uma blusinha mais tranquila, coloca um chapéu, enfim, tudo aquilo para que ela aguente, então, o calor da Etiópia. E aí vamos supor que no meio do caminho, na trajetória do aeroporto, elas trocam a mala. E aquela que estava indo para o Alasca só percebe que a mala foi trocada quando chega no Alasca. E aquela que chega na Etiópia só percebe que a mala foi trocada quando chega na Etiópia. O que vai acontecer com essas duas? Obviamente que a gente sabe que existem vários outros recursos, mas normalmente o que aconteceria se as duas permanecessem com as roupas trocadas, certamente iria levá-las à morte. O que eu quero dizer é que quando o Senhor te trouxe para a terra, Ele te trouxe com um chamado, mas Ele colocou sobre você alguns talentos para você cumprir a sua missão. Existem alguns talentos que o Senhor colocou na sua bagagem que denuncia qual é a nação que o Senhor te chamou para falar. Existem pessoas que têm aptidão, por exemplo, com moda. Existem outras pessoas que têm aptidão, por exemplo, com arte. Existem outras pessoas, talvez, que têm aptidão, sei lá, com culinária, gastronomia. E quando a Bíblia fala aqui de povos, além ali daquela área geográfica, daquela nação onde tem uma bandeira, nós estamos falando sobre uma característica específica de pessoas. Então, eu quero que isso fique cravado na sua mente. Você foi chamado para ir fazer discípulos e ensiná-los a obedecer e a guardar os mandamentos. Entretanto, eu gostaria que você ficasse atento. Quais são as aptidões que o Senhor colocou sobre as suas mãos? Porque isso daí vai indicar qual é a nação, o povo que o Senhor te colocou para fazer discípulos. Deu para entender? Fechou? Então, eu coloquei aqui como um momento introdutório nosso aqui para falar sobre discípulo e discipulado. Para entendermos isso que Jesus está dizendo, eu quero sublinhar com vocês algumas peculiaridades para que nós entendamos um pouco melhor sobre discípulo e discipulado, baseado no versículo que nós lemos. O primeiro ponto, eu não sei se você tem o costume de anotar, mas se você não tem o costume de anotar, eu quero te encorajar para que você anote, não só nesse culto, mas em todos os nossos cultos, para que você anote, para que o Senhor também traga à sua memória aquilo que você anotou. E grandes revelações são as junções de pequenas revelações, e nós montamos e trazemos, e o Senhor vai nos dando cada vez mais clareza. Então, não negligencie momentos como esse.
eu como seu pastor, eu quero te encorajar a anotar todas as palavras, a você gravar todas as palavras, e não somente a palavra, mas principalmente aquilo que o Espírito está falando com você de uma forma tão íntima, tão peculiar, tão personalizada com você. Então a primeira coisa que eu quero dizer com vocês é que ser e fazer discípulos é ensinar a obedecer. Ser e fazer discípulos é ensinar a obedecer. Não é simplesmente, nós não fomos chamados simplesmente para anunciar uma mensagem, nós não fomos chamados simplesmente num discipulado, para fazer uma transmissão de informação, nós não fomos chamados como cristãos, como discípulos de Jesus, nós não temos apenas uma mensagem para passar, como discípulo de Jesus nós não temos uma ideia, um conceito, uma filosofia para passar para as pessoas. O que nós fazemos no processo de discipulado e de tornar discípulo de Cristo é ensinar a guardar e a obedecer aquilo que Cristo deixou para nós. Nós não fazemos discípulos para que as pessoas possam fazer as coisas a respeito de Jesus, mas sim para que elas possam obedecer. Isso é fazer discípulo, isso é discipulado. Por isso que Tiago, ele escreve em sua epístola o seguinte: você acredita que Jesus existe? Tiago faz essa pergunta: você acredita que Jesus existe? Sim, claro, eu acredito que Jesus existe. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. E Tiago dá uma resposta muito simples: isso não quer dizer absolutamente nada. Até porque o diabo também acredita que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive, o diabo acredita até mais que você, porque ele viu. E nem por isso faz do diabo um discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus não tem a ver em acreditar quem ele é. Não tem a ver com acreditar que ele existe. Não tem a ver simplesmente com ter uma experiência com ele. Mas ser discípulo de Jesus é obedecer ao senhorio de Cristo. E isso é muito mais profundo. E isso vai além. Saber coisas a respeito de Jesus, acreditar em coisas a respeito de Jesus, acreditar inclusive em coisas certas a respeito de Jesus, não quer dizer absolutamente nada. Porque fazer discípulo de Jesus é estar sujeito à autoridade de Jesus. Ser discípulo de Jesus é estar sujeito à autoridade de Jesus. Fazer discípulos de Jesus é levar as pessoas a entender que existe um Deus, que existe o Senhor, e nós estamos sujeitos a esse senhorio. Discipulado. Inclusive, ele começa falando, Jesus falando, depois de ressuscitar, ele reúne seus discípulos, os 11, porque Judas já não estava mais com eles, e ele diz o seguinte: olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então o discípulo é alguém que está sujeito à missão de Jesus, e não é aquele que sabe coisas a respeito de Jesus. Não é acreditar nas coisas a respeito de Jesus, não é aquele que sabe coisas sobre Jesus. Discípulos são aqueles que fazem a vontade de Jesus. E, inclusive, no Sermão do Monte, a Bíblia diz que muitos vão dizer: Senhor, eu fiz isso e aquilo no seu nome. E qual que vai ser a resposta de Jesus para esses? Olha, me desculpa, mas eu não te conheço. Porque no reino do meu Pai só entra aqueles que fizeram a vontade do meu Pai. Obedecer e guardar. Obedecer e guardar. Interessante porque nós não temos muita dificuldade em obedecer. A nossa maior dificuldade é reconhecer a autoridade daqueles que estão nos chamando para obedecer. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era catarrento mesmo, nariz escorrendo, era normal isso para mim. E eu lembro que, engraçado, não sei nem porque eu vou contar isso, mas eu lembro que quando caiu o catarro assim, eu não gostava de limpar, e aí eu fazia assim, ó, aí ficava um negócio branco assim, sabe? O catarro branco, aí secava o catarro, vocês estão comigo?
Não, não é possível que eu estou sozinho nessa. Muito bem. Aí secava o catarro aqui assim, que ficava no rosto, e aí a cara ficava dura, ficava craquelado aquele negócio. Sabe como que é? E esse tipo de pessoa, esse tipo de criança aqui, o Maílson era muito parecido com isso, é que ele não quer falar. Mas o Maílson era muito parecido com isso. E esse tipo de criança, se você perguntar para ele alguma coisa, ele tem uma resposta na ponta da língua. Se você mandar esse tipo de criança fazer uma coisa, eles têm a resposta na ponta da língua. Eles têm a seguinte resposta: você não manda em mim. Você não é meu pai. Você não é minha mãe. Então, não desafie esse tipo de criança. Esse pessoal é difícil. Eu estou falando com lugar de fala. E o que essa criança, na verdade, ela está dizendo? Você não tem autoridade na minha vida. Você nunca me provou nada a respeito do qual eu sou dependente de você. Então, na verdade, você não tem nada a ver com a minha vida. Você não manda em mim. E aí é muito diferente quando a mãe te pede alguma coisa. Inclusive, eu acho que mãe tem alguma coisa muito particular e peculiar com Deus, assim, uma união com Deus, assim, que ninguém mais na terra tem a não ser mãe. Por exemplo, deixa eu te ensinar alguma coisa sobre obediência. Se sua mãe chega hoje para você, num dia que está fazendo 40 graus, chega para você e fala o seguinte: Jonatas, leva guarda-chuva porque vai chover. Você pensa uma coisa, você fala: mãe, vamos ser sinceros, mãe, 40 graus, eu estou saindo de sunga na rua, não dá para levar. Não dá para levar guarda-chuva, mãe. E sua mãe olha para você e fala: leva guarda-chuva porque vai chover. Eu não sei se você é igual eu, mas eu não gosto de guarda-chuva. Eu prefiro tomar chuva, mas eu não gosto de guarda-chuva. Estamos juntos? Beleza, eu não gosto de guarda-chuva. Mas assim, quando minha mãe é insistente, eu pego lá, coloco dentro da mala, falo: que careta, né? E quando eu falo que Deus tem realmente alguma coisa com mãe, porque das 5 horas da tarde, o que é que acontece? Chove. E aí você olha e fala: obrigado, mãe, a senhora é tão... Nossa, obrigado, não sabia como agradecer a senhora. Também achei que iria chover. Obediência. Agora, diferente seria se você saísse na rua e visse que o céu já está começando a fechar, que as nuvens estão começando a ficar escuras. Você volta, pega um guarda-chuva, mesmo a sua mãe falando, mas isso já não é obediência, isso é bom senso. Isso é o mínimo de inteligência que alguém precisa ter. Porque você olhou lá fora, está chovendo, está quase chovendo, e você leva guarda-chuva. Diferente disso, é quando o cenário está totalmente contra isso, e você pega, leva guarda-chuva, porque você reconhece quem está mandando você levar. Algo muito semelhante acontece com lá em Lucas capítulo 5, com um camarada chamado Pedro. E nós conhecemos... Esse capítulo aqui vai relatar um momento chamado Pesca Maravilhosa, talvez seja o título aí da sua Bíblia. E algo acontece muito interessante nessa pesca maravilhosa, porque Jesus vê uma grande multidão, e uma grande multidão que queria escutá-lo. E aí o que Jesus faz? Jesus tem a brilhante ideia: vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aquele barco, no caso seria o barco de Simão Pedro, eu vou ficar dentro do barco, aqui na margem do lago de Genezaré, e enquanto eu estiver aqui, eu vou pregando para o povo, e assim todo mundo consegue me escutar. Pega o barco de Pedro, entra dentro do barco de Pedro, e começa a pregar para o povo. Depois disso, Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, afasta um pouco o barco, e joga a rede do lado direito. Lado do favor, lado direito. Onde Jesus está nesse exato momento com o Pai, ao lado direito do Pai. E aí Pedro, se você olhar no início do versículo, no início do capítulo, você vai notar algo muito peculiar. Porque a Bíblia disse que eles tinham acabado de lavar as suas redes. Ou seja, hora de pescar já foi. Eu penso que Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: Jesus, eu preciso te falar algumas coisas aqui, Jesus. Primeiro, a hora de pescar já foi. Os caras vêm do Rio de Janeiro aqui, provavelmente lá deve ter muita gente que pesca, sim ou não? Os caras que pescam acordam de madrugada para pescar. Jesus, essa aqui não é a melhor hora para pescar. Jesus, deixa eu te falar outra coisa. A gente já lavou as redes.
Deixa eu te falar outra coisa, Jesus. Eu não sei se você sabe, mas ninguém pesca no raso, entendeu? Ninguém pesca no raso. E Jesus, assim, eu estou caminhando com o Senhor já faz alguns dias. Já vi algumas coisas que o Senhor fez. E não vi em nenhum momento o Senhor pegar em um anzol, uma minhoca sequer. Assim, eu vim de família de pescadores, eu sei o que eu estou falando, certamente, Jesus. Eu não sei. O Senhor, sei lá, o Senhor manja de fazer um móvel planejado, uma cadeira, sei lá, qualquer coisa assim. Mas de pesca, provavelmente o Senhor não manja muito. Não entende muita coisa. Só que aí Pedro se lembra. E ele fala o seguinte: sobre a tua palavra eu lançarei. O que Pedro está dizendo? Se você voltar no capítulo 4 de Lucas, você vai perceber que Jesus fez um milagre, ele curou a sogra de Pedro. O que Pedro está dizendo? Olha, porque o Senhor está falando e porque eu reconheço o poder que está sobre você, eu lançarei. Deixa eu te falar, se tem uma coisa que a obediência faz, ela supera o poder da obviedade. Se tem uma coisa que a obediência faz, e Pedro reconhece o poder de Jesus, ele se lembra do episódio anterior que acontece, e a obediência ela está acima da lógica e ela ultrapassa o bom senso. Se algo que faz parte do discipulado, e o que a Bíblia nos respalda é que nós temos que ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Por que você não experimenta tanto do sobrenatural de Deus? Porque você ainda não reconhece o senhorio e poder do Senhor. E você tem dificuldade de obedecer ao Senhor. E mais uma vez eu digo, a obediência está acima da lógica e ultrapassa o bom senso. Muita coisa do qual o Senhor está te chamando para fazer hoje, você sabe que ultrapassa a lógica e não faz sentido nenhum. A conta não fecha. Esse não é o melhor lugar para jogar rede, Jesus, e nem o melhor horário. Só que deixa eu te falar, aquele que está te chamando para jogar a rede, é aquele que criou todas as coisas. Ele pode tornar o cenário impossível totalmente possível, inclusive ele ama esse tipo de cenário. Obediência. A verdadeira felicidade só encontra por meio da obediência a Deus. E é isso que nós temos que ensinar nos nossos discipulados. Obediência ao Senhor. Custe o que custar, obediência ao Senhor. E muitas vezes, eu tenho aprendido e cada vez mais isso tem se tornado verdade para mim. Que muitas vezes as coisas mais simples de entender são as mais difíceis de praticar. As mais simples de entender no reino de Deus parece que são as mais difíceis de colocar em prática. Ser discípulo de Jesus é estar debaixo da sua autoridade. Fazer discípulos é compartilhar experiências de obediência. Outro ponto que eu quero falar com você sobre discipulado e se tornar um discípulo de Jesus, é que discipulado não é transmissão de informação. Discipulado não é transmissão de informação. O conceito de discipulado que Jesus está usando com seus discípulos vem da tradução hebraica. Em Israel, os discípulos dos rabinos eram chamados de talmidim. No singular, talmid, no plural, talmidim. Os seus discípulos. E por isso, e o grande desejo e a grande ambição de um menino que era talmidim de um rabino, que era discípulo de um rabino, não era saber o quanto o seu rabino sabia, mas era se tornar igual ao seu rabino. Mas era ser semelhante e se tornar igual ao seu rabino. Não tem a ver com a quantidade de conhecimento que o seu rabino tinha, mas era ter uma postura igual ao seu rabino. Então, os discípulos não é apenas para sabermos coisas. Um discipulado não é apenas para sabermos coisas. Tem muita gente sabida a respeito de Jesus. Tem muita gente aqui entendida a respeito da Bíblia.
Tem muita gente aqui que, como dizem por aí, nasceu na igreja, mas não estão quebrantadas em submissão e obediência à vontade de Jesus. Por isso que ser discípulo e fazer discípulo é mais do que transferir conhecimento, é compartilhar vida. Fazer discípulo e ser discípulo é muito mais do que transmitir conhecimento, é compartilhar vida, é compartilhar calor, é ouvir, é olho nos olhos. Vai muito mais do que explicar um versículo. E quando você estiver indo, Jesus está dizendo, multiplique seu estilo de vida, faça discípulos, ensina eles a obedecerem e a guardar os meus mandamentos. E o mais interessante de tudo isso é porque quando Jesus está nos chamando aí, Ele está nos chamando também a ter relacionamento. Relacionamento. E não tem nada mais que nos molda do que relacionamento. Por isso que tem muito de pessoa que na vida da igreja que quer fazer tudo, menos se relacionar com alguém, conhecer com alguém, se abrir para alguém. Porque o relacionamento é o único cenário onde vai expor quem você realmente é. E aí talvez você fala, tudo bem, eu me abro para um relacionamento, mas eu não mudo. As pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Então a partir de agora a gente vai ter que rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia e Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você permanecesse da mesma forma. Ele morreu na cruz do Calvário para te fazer uma nova criatura. E o mais interessante é porque os relacionamentos vai começar a mostrar coisas a respeito de nós que nós nem imaginávamos que éramos. E vai nos convidar a mudar, e vai nos convidar a ser moldado por eles. Por isso eu te falo, valorize os relacionamentos, porque só através dos relacionamentos o Senhor consegue te moldar para concluir aquilo que Ele tem como promessa para você. Porque é impossível o Senhor continuar a obra perfeita dEle através da sua vida, sendo que você tem um coração prepotente, sendo que você tem um coração arrogante, sendo que você é uma pessoa mentirosa, sendo que você é quem você é. E a gente só descobre isso através de algo chamado relacionamento. Por isso que fazer discípulo vai muito além. Fazer discípulo é estar perto. Fazer discípulo, e só faz discípulo estando junto. Por isso que a gente só consegue fazer discípulos através de relacionamento. Não se faz discípulo pelo YouTube. Não dá para fazer discípulos através de Instagram. Você pode até admirar algumas pessoas, mas você não é discípulo de alguém através de Instagram. Você não é discípulo de alguém pelo Twitter. E diga-se de passagem, é muito careta dar indireta no Twitter. Muito careta. É feio. Você pode ficar tweetando um versículo por dia e não fazer um discípulo sequer durante toda a sua vida. Porque discipulado tem a ver com isso, com olhos nos olhos, com estar perto, sentir o calor, chorar com quem chora, rir com quem está sorrindo, sofrer com aqueles que estão sofrendo. Eu não consigo te discipular, por exemplo, daqui de cima, não dá para eu te discipular daqui. Daqui de cima, eu consigo te ensinar. Daqui de cima, eu consigo proclamar. Mas eu não consigo te discipular daqui de cima. Imagina o seguinte, que você está segurando um copo. E o meu objetivo é encher um copo. Então nós estamos falando aqui de mais de 300 copos. E eu tenho uma mangueira daqui. E eu abro essa mangueira e o meu objetivo é encher o copo de vocês. O máximo que eu vou conseguir depois de anos é ter algumas gotas dentro do copo de alguns de vocês. Mas o discipulado ele é diferente,
O discipulado 1 a 1 é alguém com a mangueira ligada perto do seu copo e enchendo e te transformando constantemente. O discipulado 1 a 1 e o discipulado talvez em grupo com o seu GC é alguém perto de você e te transformando e enchendo e te fazendo cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Vocês estão comigo? Então, um discipulado não é apenas ensinar um versículo. Discipulado é ensinar como aplicar esse versículo. Discipulado não é ensinar e dizer para a pessoa que ela precisa perdoar. Discipulado é você ensinar com a sua vida como que se perdoa. Discipulado não é dizendo, abrir a Bíblia e falar, olha aqui, a Bíblia está dizendo em todas as páginas que você precisa ser generoso. Discipulado é com a sua vida você explicar para ela o que é ser generoso. Esses dias, eu presenciei uma cena muito engraçada. A Liz é uma figura, vocês sabem disso, eu acho que ela vai ser atriz ou alguma coisa assim. E nós estávamos lá na casa do meu pai e ela tem um priminho que é da mesma idade do que ela, quase de 3 anos. E aí nós estávamos lá na sala, conversa vai, conversa vem, e elas com aquela bagunça de brinquedo, que tem tudo e não brinca com nada, fica lá aquela bagunça na sala. Do nada o pau fecha, mano. O pau fecha dos dois. Soco, porrada, bomba, loucura, enforca, soco no dente, uma loucura lá. Daí eu fui ver o que estava acontecendo, os dois brigando, e aí o primo dela, o Lucas, tinha pego o brinquedo dela, mas ela não estava nem brincando. Pegou um pouco para brincar. E aí na mesma hora a mãe dele chegou e falou, ô Lucas, não é assim que funciona, você tem que pedir, o brinquedo é da sua prima, brinca com outra coisa, tal. Normal, alguma coisa que toda mãe faria ali vendo aquela cena. Exortou o Luquinhas. E aí a Alice, quando recebeu o brinquedo de novo, ela ficou com uma cara de tipo, eu sabia. E aí naquela hora eu abaixei, olhei nos olhos dela e falei, eu não vou perder a oportunidade, eu vou falar isso para ela. Talvez ela não vai entender nada, mas eu não vou perder a oportunidade. Olhei para ela e falei assim, filha, nós temos que aprender a repartir as coisas. Porque nós recebemos de graça. E é muito melhor a gente ver a felicidade daqueles que não têm do que reter aquilo que não é seu. Sabe, a vida cristã, ela é discipulado dia a dia, em detalhes simples. Discipulado se faz indo. Discipulado se faz na fila do mercado com aquele que é seu discípulo. E geralmente são nesses momentos que acontecem as melhores conversas e as mais marcantes. Discipulado, obviamente, e não desconsidera o momento no qual será necessário sentar, marcar um café e ser um pouco mais incisivo, duro e pontual numa situação. Mas discipulado precisa ser algo leve, onde você tem autonomia para falar na vida de alguém, mas você também tem humildade em receber aquilo que a pessoa que Deus colocou na sua vida para falar e para ouvir, para te moldar. Então, discipulado não é passar conhecimento, transmissão de conhecimento. Discipulado é transmissão de vida, de coração. Discipulado é algo mais profundo. E entro no meu terceiro ponto. Discipule através do exemplo. Discipule através do exemplo. Seja um discípulo de Jesus através do exemplo. Pega a sua Bíblia e abre comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 7 ao 9. Filipenses capítulo 4, versículo do 7 ao 9. Nosso tempo está curto, eu vou lendo aqui. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, Paulo dizendo, tudo que for nobre, tudo que for correto e tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor,
pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. De todas as coisas que eu disse aqui, se você esquecer tudo, eu quero que você só se lembre de uma coisa. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós replicamos o que nós somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós replicamos o que nós somos. As pessoas escutam o que nós falamos, mas o que realmente fica guardado na mente das pessoas são as nossas atitudes. O que faz as pessoas pensarem duas vezes a respeito de você são as atitudes do qual ela tem guardada na sua memória. Elas podem até escutar o que você tem para dizer, mas elas são marcadas por aquilo que você é. E você replica aquilo que você é. Por isso Paulo escreve lá ao seu filho na fé Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 até o 17. Eu não vou pedir para vocês abrir por causa do tempo, mas eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: mas você tem seguido de perto. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é: você não me conhece de púlpito. Timóteo, você não me conhece de GC. Timóteo, você não me vê uma vez por semana. Você me conhece de perto. Você sabe quem eu sou. Você sabe qual é o meu temperamento. Você sabe do que eu gosto. Você sabe, inclusive, o meu prato predileto. Você sabe, Timóteo, porque você estava perto de mim. O meu ensino, a minha conduta. Paulo está dizendo que Timóteo sabe a respeito da conduta dele. O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. O que Paulo está dizendo? Qual que é o tipo de relacionamento que Paulo tem com Timóteo? Você conhece, inclusive, as minhas falhas, Timóteo. Você conhece quem eu sou, você me conhece de perto. É aquele tipo de pessoa, que eu não sei se você tem esse tipo de amizade, mas que está rolando aquele bate-papo, aquela conversa, aquela rodinha de conversa, e alguém dá uma opinião, e a pessoa vai falar alguma coisa, você só olha para ela e fala: não fala, que eu sei que você vai falar, não é bom. Não fala. E, sabe? Você tem que falar, não fala. Você tem amigo assim? Você tem aquele tipo de amigo que eu sei que você está pensando. Parou. Não é hora. Não é momento. De vez em quando eu tenho que fazer isso para a Kaline. Eu olho para ela e falo: parou, eu conheço a sua face. Eu sei o que você está pensando. Por quê? Porque tem relacionamento. Tem perto, tem olho no olho. E Paulo continua dizendo: quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você me conhece, nós temos relacionamento, você sabe o exemplo que eu sou, a minha vida denuncia o Deus que eu sirvo. E uma das piores coisas que nós podemos fazer é ensinar verdades que nós nunca praticamos. A pior coisa como nós, cristãos, que se diz discípulos de Jesus, podemos fazer é ensinar coisas que nós não estamos dispostos a fazer.
Inclusive, o nosso filme está queimado aí fora, não sei se vocês sabem. Porque nós somos bons em ensinar coisas que nós não fazemos. E nome disso, tem nome isso. Hipocrisia. Hipocrisia. Somos bons em falar o que devemos e não devemos fazer, mas não temos disponibilidade, disposição de fazer. Inclusive, Jesus faz duras advertências às pessoas que têm esse tipo de postura. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, dá para projetar aí? 23, Mateus capítulo 23, versículo do 3 ao 5. Vou ler aqui para vocês. Vou começar do versículo 1. Então Jesus disse à multidão e os seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam nas cadeiras de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso é muito forte. Então, pastor, você está me dizendo que eu preciso ser perfeito? Não. Se você não está pronto para entregar a sua vida por amor a Cristo, então você não está pronto para fazer discípulo. Simples assim. Se você não está disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo, você não está disposto e você não está apto a fazer discípulos de Jesus. Simples. Está me dizendo então que eu preciso ser perfeito para fazer discípulos? Não é isso. Eu estou dizendo para você que você precisa medir a torre. Eu estou dizendo para você que você precisa contabilizar o custo. Porque antes de você fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Antes de você fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Minimamente se pede para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia em outra pessoa, ou que vai medicar uma outra pessoa, com exceção da mãe, né? Que mãe medica sem ser médica. Mas com exceção disso, você precisa ser médico. Você precisa minimamente estar instruído para fazer aquele tipo de cirurgia, ou pelo menos para receitar algum remédio. Caso contrário, isso vai ser negligência. Caso contrário, isso vai ser desrespeito e tantos outros adjetivos que a gente pode dar para isso. Mas você precisa estar apto antes de receitar. Você precisa ser médico. Antes de você querer advogar a causa de alguém, você precisa passar por um árduo tempo de estudo, passar na OAB, tirar sua carteirinha, para que então você possa estar apta ou apto para advogar alguém. Para você fazer discípulo de Jesus, você precisa estar apto, minimamente, para fazer discípulos dele. Antes de você fazer discípulo de Jesus, você precisa ser discípulo de Jesus. E concluo com vocês. Essa é a primeira palavra da série Discipulado. E eu quero começar já te encorajando. De verdade, eu quero te encorajar a sair daqui e tomar algumas atitudes práticas em relação à sua vida, porque quem vai ser beneficiado é você. A minha primeira dica para você é, permita ter um olhar de fora na sua vida. Permita que alguém fale na sua vida. Se abra para alguém mais maduro. Se abra para uma irmã, minha irmã, mais madura que você. Não necessariamente precisa ser alguém que tenha um cargo de liderança aqui na nossa família. Mas se abra para um irmão mais velho. Alguém que você vê que tem algo a acrescentar na sua vida naquele momento. Crie relacionamento. Meu irmão, até quando você vai ficar
afundado no pecado, na pornografia, porque esse orgulho não deixa você procurar alguém. Procure alguém. Procure alguém que você admira, procure alguém que você sabe que está alguns anos à sua frente na maturidade e na fé, para que possa te moldar, te ajudar. Se abra com alguém mais maduro, que você admira. Na vida nós podemos ter duas perspectivas, de dentro para fora e de fora para dentro. A primeira diz a respeito da visão que nós temos sobre nós. Mas a segunda tem a ver com a visão que as pessoas têm sobre nós. E é muito curioso o fato, e eu queria que você prestasse 100% de atenção em mim aqui, nós estamos terminando. E é muito curioso o fato que nós temos um órgão no nosso corpo chamado olho. E o olho, por mais fantástico que ele seja, ele é limitado em relação a olhar para o seu próprio corpo. Por exemplo, agora eu não consigo olhar aqui para trás do jeito que você está olhando, com riqueza de detalhe. Mas existe algo muito fantástico no olho. Nós conseguimos olhar o nosso irmão de forma completa. E só quem está de fora consegue nos olhar de forma completa. É mais ou menos como aquela historinha do camarada que sai do rodízio com alface no dente. E ele passa o dia inteiro, vai na reunião, faz tudo que tem que fazer com aquele alface no dente. E depois, quando ele chega em casa, ele olha no espelho e vê aquele alface no dente, e ele fala: puxa, ninguém me falou. Passei o maior mico da minha vida, participei de reunião, fiz o que tinha que fazer, e ninguém me falou desse alface no meu dente. Sabe, muitas vezes nós precisamos de pessoas e dar liberdade para que pessoas simplesmente tirem a alface do nosso dente, que tem tornado a nossa vida um pouco mais difícil. Nós temos que dar liberdade para que outras pessoas possam falar na nossa vida, para que tire alguns alfaces aí do seu caráter, que está feio quando você sorri. Seja transparente, tenha pessoas que falam na sua vida. Você precisa ser cuidado, você precisa ser treinado, você precisa ser instruído, repreendido, você precisa ser apacentado por alguém. Então eu quero te desafiar, ainda hoje, se possível, você pegar o seu celular e mandar mensagem para um irmão, mandar mensagem para uma irmã, falando: será que a gente pode ter um tempo junto? Será que você poderia escutar a minha história, porque eu admiro a sua e provavelmente você vai acrescentar na minha? Eu quero te encorajar a fazer isso, a ter uma ação prática após essa revelação que o Senhor está te trazendo. E aproveite e cresça em transparência. Cresça em transparência. O discipulado, ele é uma via de mão dupla. Ele parte daqueles que sabem que necessita de um discipulado, de ouvir. E também do outro lado, a disposição e maturidade de quem está ouvindo. Mas precisa haver disposição. Portanto, galera, se liberte de todos os desequilíbrios que você ouviu falar ou sentiu na pele a respeito de discipulado. Talvez você foi muito machucado. Talvez a sua vida foi exposta por alguém que não era maduro em um processo de discipulado. Talvez você olhe para mim e fale assim: eu nunca fui discipulado. Mas a grande questão é que os próximos não podem sofrer com a sua dor. Ela pode parar em você. E você pode estar apto a discipular e tornar outras pessoas a obedecer e aguardar a lei do Senhor. Você pode começar hoje. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Sabe, tenha referências espirituais, nós precisamos disso. Na nossa trajetória nós precisamos disso, mas não espere que elas sejam perfeitas. Lembre-se que homens e mulheres de Deus, eles continuam sendo homens e mulheres. E que em algum momento eles podem falhar com você. Mas também não esqueça que o Senhor
decidiu, e essa é a forma que o Senhor decidiu fazer, é te abençoar através de outras vidas, te amadurecer através de outras vidas, te lapidar através de outras vidas. É muito bom enquanto nós estamos aqui, nós ouvimos o Senhor falar conosco dentro de um cenário de quebrantamento. Mas eu sei quanto é difícil quando alguém expõe o nosso alface no dente, quando alguém expõe coisas que a gente sabe que vai ser duro, mas a gente sabe que é necessário para aquilo que Deus nos prometeu que iremos ser. Essa é uma noite para que você tenha uma ação prática. Não dá mais para você continuar caminhando sozinho, mano. Moça, não dá mais para você continuar caminhando sozinha. O Senhor te trouxe aqui para dizer que você faz parte de uma família. E família existe irmãos mais novos, mas existe irmãos mais velhos. E eu estou aqui no papel de irmão mais velho, para dizer para você que a caminhada fica muito mais fácil quando nós estamos caminhando de mãos dadas junto à nossa família, aos nossos irmãos. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. E nesse momento o Senhor já vai começar a te mostrar pessoas. O Senhor vai começar a cicatrizar primeiro corações feridos. O Senhor está cicatrizando corações feridos. E feridos com pessoas da igreja, pessoas que fazem parte da sua família. Talvez você veio de outra denominação, talvez você veio de outra comunidade, mas ainda não resolveu coisas que ficaram em aberto lá. Chegou o tempo do Senhor entrar nesses lugares e curar. O Senhor quer te levar a um grau de maturidade. Maturidade. Vamos lá, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a falar com Ele, mas no momento que você estiver falando com o Senhor, eu quero que você fique atento às coisas também que Ele está dizendo a você. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus. Essa é uma noite da gente começar a estabelecer alianças aqui. Chega de andar sozinho. Vamos lá descer da arrogância, da prepotência e dizendo, sim, eu preciso escutar. Eu preciso vencer, eu preciso romper.